O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! O terceiro setor, representado pela sociedade civil organizada, tem se destacado ao longo das décadas por seu papel atuante na seara socioambiental, e em especial na defesa da conservação dos biomas. O programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, Sucena Skráda-Resk, convidou para falar sobre este tema Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, criado em 2003, que é um analista sobre gestão no setor. Ele é mestre em gestão ambiental pela Fundação Getúlio Vargas e, em sua trajetória socioambiental, também atuou como conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Bocuí é o nosso 56º entrevistado. E, inicialmente, a primeira pergunta que eu te dirijo, Bocuí, é, historicamente, quais iniciativas do terceiro setor você destaca que são icônicas em defesa dos biomas brasileiros nas últimas décadas? Bom, Sucena, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu sempre fui um admirador do seu trabalho como jornalista, você é excepcional nessa área. Quais as ações que foram icônicas, né, nessas últimas décadas? Eu acho que as questões primordiais foram as que dizem respeito à consciência sobre o antropoceno. Né? Isso ocorre a partir dos anos 80 do século XX, quando se percebe que a humanidade ela estava extrapolando os limites de alterações aceitáveis dos ecossistemas, dos biomas, enfim, dos ecossistemas em geral. E esse processo, eles têm, assim, um avanço mais forte a partir de 1988, quando se percebe realmente que a humanidade extrapolou a sua capacidade, a intensificação das suas atividades, extrapolando os limites do planeta. Não é? E aí, algumas situações ficaram muito claras como agendas para a sociedade. A primeira delas foi a agenda da água. Né? As Nações Unidas, elas reiteradamente começaram a implantar a agenda da água a partir de 1992, da Conferência Rio 92, e então esse foi um tema fundamental dos últimos tempos com relação ao foco da sociedade sobre a proteção dos recursos naturais. Um outro ponto que eu chamaria atenção, que foi muito evidenciado, ficou muito em evidência, e tem muito a ver com a água, foi a proteção da floresta amazônica. Né? Hoje nós temos uma preocupação internacional com relação à floresta amazônica, e essa preocupação ela se dá por vários motivos. Um deles é a própria questão da água, na medida em que a Amazônia ela é responsável pela transposição de umidade que abastece todo o continente sul-americano, com exceção do que está além dos Andes, né, que é outro ecossistema mais vinculado ao Oceano Pacífico. Mas se nós considerarmos aqui o Mercosul, a nossa região sul brasileira, onde você faz limite com a Argentina, Paraguai, Uruguai, e depois a oeste com a Bolívia, toda esta região ela está em clara dependência com a transposição da água da Amazônia, o que é chamado de rios voadores. Né? Então, eu diria que esses dois temas eles foram muito relevantes nos últimos anos, nos últimos 40 anos, né? E, além das questões fundamentais, que foram sempre tratadas, como a questão da biodiversidade, a proteção das áreas protegidas, da Mata Atlântica, do Cerrado, né? E aqui chamaria atenção para um certo esquecimento que se tem sobre a proteção do Cerrado. Né? Importantíssimo para a sobrevida
de espécies, de vegetações, e cobre grande parte do interior do Brasil, mas que sempre é esquecido nessa discussão. Nós falamos tanto da Amazônia e, por vezes, esquecemos do Cerrado, da Caatinga, né, dos outros biomas. Então, eu diria que, basicamente, essa é a minha percepção sobre as grandes agendas, né, que nós perseguimos nesses últimos anos. E delas decorrem, não como ecossistema, mas como ações humanas, decorrem as agendas de educação ambiental, enfim, toda a série de agendas ambientais que nós temos defendido. E, Bocuí, ao longo de sua experiência, como é que você analisa a eficácia e desafios dos instrumentos utilizados pelo terceiro setor? Cartas, campanhas, abaixo-assinados, né, em defesa da conservação socioambiental. Você pode citar alguns exemplos, né, dessas iniciativas ao longo, né, da sua própria experiência? Eu acho que há uma profunda consciência hoje sobre o que representa o direito da participação social, né? O Brasil, ele veio de um processo de autoritarismo, de regime militar, dos anos 70, 80, e passou para um estágio de democracia, né? Esse estágio de democracia, ele culminou na Constituição de 88, que ela traz como cláusula pétrea o direito à plena participação social. Eu acho que esse foi o grande avanço de consciência que a sociedade teve sobre o seu direito de plena participação social naquilo que diz respeito principalmente à questão ambiental. A questão ambiental é um dever de todos proteger, né, o meio ambiente. Então, eu acho que a partir dessa consciência da necessidade do direito de participação social, nós passamos a ter uma série de avanços enfim, de atuação em espaços institucionais, como o Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, que foi criado naquela época, depois também o Conselho Nacional do Meio Ambiente, esse anterior à Constituição de 88, e os outros conselhos estaduais, os comitês de bacia criados a partir dos anos 90. Essa participação social instituída, ela ocorreu na medida em que esses espaços foram construídos, espaços de participação social. E, por outro lado, a sociedade civil, ela se valeu de instrumentos como abaixo-assinados, cartas endereçadas a autoridades, a quem de direito, com dois motivos, eu diria, principais. O primeiro deles é impedir os retrocessos, né? A sociedade civil, ela age sempre de forma reativa, né? E proativa também, mas ela age no sentido de impedir que haja retrocessos ambientais. E ela age também no sentido de conseguir avanços, né? De conseguir mecanismos de proteção ambiental. Então, nesse sentido, nos últimos anos, nós temos trabalhado mais a perspectiva reativa. Nós fomos praticamente defender as posições conquistadas para a área ambiental, porque muitas dessas posições estavam sendo perdidas. Isso se deve a uma reação conhecida, né, do setor econômico, dos setores de governo, que é absolutamente clara hoje na gestão do governo Bolsonaro, na medida em que os conselhos foram extintos, você tem perda de mecanismos de controle social, de fiscalização. Então, hoje, a nossa atitude, ela tem sido muito mais de reivindicação em favor, para que não se percam esses instrumentos importantes de proteção ambiental, né? Agora, também é importante ressaltar que há necessidade de avanços, né? E posso citar um deles, por exemplo, nos dias de hoje, que é a agenda de mudanças climáticas. Nós não podemos perder os avanços nessa área, porque esta é uma área que ela diz respeito a todo o equilíbrio ambiental da nossa sociedade. Então, essa é uma agenda hoje prioritária.
e que nós devemos perseguir insistentemente. Agora, historicamente, você poderia citar alguns exemplos, né, de reivindicações, enfim, de mobilizações que foi parte da sua experiência, foram parte de sua experiência também? Claro, eu acho que no aspecto reativo, impedindo os retrocessos ambientais, nós tivemos muitas ações e eu trabalhei firmemente nisso, por exemplo, pela manutenção da proteção das áreas de preservação permanente, pela manutenção dos requisitos do licenciamento ambiental, pela manutenção dos instrumentos de qualidade do solo brasileiro, né, que o solo foi, por conta da questão agrícola, foi diversas vezes objeto de tentativas de flexibilização na normativa de lançamento de micronutrientes, etc. Então, nós tivemos, assim, inúmeras ações, eu não poderia, de pronto, assim, lembrar, mas foram inúmeras ao longo de muitos anos, né? E do ponto de vista da participação social, das ações que nós fizemos, foi conseguir, por exemplo, políticas públicas para a proteção, para a resolução do problema das áreas contaminadas, né? Essa foi uma grande questão dos anos 2000, reivindicações intensas contra a implantação de usinas termoelétricas no Brasil, incineradores, né, que trariam um outro perfil para o Brasil no sentido de emissão de gases de efeito estufa, né? Além disso, ações contra a diminuição dos conselhos ambientais, pelos regimentos internos mais adequados, né? Estímulos como políticas públicas, eu acredito que houve um avanço extraordinário na medida que nós conseguimos trazer novas diretrizes para a economia com sustentabilidade, que eles chamam hoje de ESG, né? Environmental, Social and Governance. É o tripé no qual se alicerça uma visão mais contemporânea da economia. E nós trabalhamos fortemente para que houvesse um regramento para que os investidores, que os rumos da economia, o trilhar do dinheiro em relação aos empreendimentos, ele fosse objeto de um controle sobre se esses investimentos estavam sendo direcionados à sustentabilidade ou à insustentabilidade, não é? Então, há uma diretriz do Banco Central hoje no Brasil determinando que os bancos apresentem as suas políticas públicas. Isso é decorrente da Conferência Rio+20. Eu trabalhei fortemente nisso, junto com o Bruce Rich, que é um americano especializado em acompanhar as ações do Banco Mundial. Então, eu acho que essas foram as ações, e eu dou uma ênfase especial na transformação da economia. A economia é o motor da sociedade, né? A partir do momento que você consegue que a economia ela esteja adequada a um modus vivendi mais civilizado, mais adequado, nós conseguimos a proteção ambiental mais eficiente, não é? Então, esses limites do setor econômico são fundamentais hoje. E o que nós percebemos hoje nas tendências internacionais, por exemplo, como a ascensão do Trump ao governo dos Estados Unidos e do Bolsonaro no Brasil, é a velha economia, né? Então, eu acho que esses são retrocessos que estão presentes hoje que nós devemos combater. Bucuí, a sua experiência como conselheiro nacional, né, do meio ambiente e na esfera estadual também em São Paulo, o que você pode dizer assim da importância de um conselho, né, da sua estrutura, da participação social, né, e ao mesmo tempo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que vamos dizer assim, um dos sistemas mais aprimorados que se tem hoje no mundo, né? Mas sempre sob pressões. Bom, vamos começar pelo Sistema Nacional, que é o órgão, o sistema maior, né? O Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele é um sistema.
Como qualquer sistema, ele tem funcionalidades, ele depende dos diversos entes que interagem entre si para que ele, como sistema, funcione devidamente. O que aconteceu nos últimos anos foi que essas engrenagens do Sistema Nacional do Meio Ambiente, elas foram atingidas duramente pela gestão do presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, quando você leva a gestão de floresta para o Ministério da Agricultura, quando você extingue a questão das mudanças climáticas, a agenda de mudanças climáticas, então, esse sistema, principalmente no seu braço operacional, que é a capacidade de fiscalização, de aplicação de multas, a ação do IBAMA, ele foi duramente atingido, né? E esse é um sistema que ele tem que funcionar adequadamente como sistema, né, entre suas partes, para que ele execute a sua função, que é a função da proteção ambiental, né, que está estabelecida na Política Nacional do Meio Ambiente, ou seja, é obrigação do governo fazer com que o Sistema Nacional do Meio Ambiente seja um sistema que funcione. Bom, parte desse sistema são os conselhos ambientais, né? Os conselhos na área federal, na área estadual. E nesses conselhos, a sociedade tinha voz, mas ela não tinha capacidade de decisão, ou seja, atuava em minoria. Hoje, eu diria que sequer tem voz, porque não é considerado nada que é colocado pela sociedade, por exemplo, no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, nós tivemos um retrocesso na gestão participativa, o que é contrário à própria Constituição, né? Não basta a sociedade ter voz nos conselhos. E aqui eu gostaria de me estender um pouquinho sobre como funciona o conselho. O conselho, ele tem que ter um regime, né? Um regimento interno que seja democrático. Ele tem que ter uma condução democrática. Ele tem que ter representatividade da sociedade. Ele tem que ter legitimidade e, sobretudo, ele tem que ter um equilíbrio de forças, que seria o que nós chamamos de... É muito conhecido na teoria dos jogos, né? Quando você tem todos os players no entorno de um tabuleiro e você tem um equilíbrio de forças para que aquele setor que é mais forte tenha mais poder, mais recursos, mais dinheiro, não venha a prevalecer sobre setores minoritários, né? Como exemplo, se o movimento ambiental ele defende num conselho ambiental os direitos difusos, os direitos de toda a sociedade, aquilo que não é de ninguém, porque é de todos, ele acaba sendo, por incrível que pareça, minoritário diante dos interesses econômicos, que se associam imediatamente aos interesses governamentais. Os governos, normalmente, têm interesse em aprovação de projetos que representem números no PIB, no Produto Interno Bruto, né? Então, essa articulação entre governo e setor econômico é uma articulação muito comum e na defesa dos direitos difusos, dos bens da coletividade, a sociedade acaba perdendo, né? Então, um conselho, para resumir, ele tem que ter um equilíbrio de forças onde a decisão seja pró-sociedade e pró-sustentabilidade, né? Da mesma forma como o SISNAMA, como o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que de fato o Brasil tem um sistema primoroso no aspecto legal, na medida em que a legislação criou esse sistema de uma forma muito efetiva, ele deveria ter essa prerrogativa de que os bens públicos prevalecessem sobre o interesse privado, interesse econômico mais imediato. Então, qual é o quadro hoje? O quadro hoje é de retrocesso, há um processo de judicialização, nós fomos à justiça contra essas alterações nocivas que ocorreram no âmbito do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E eu diria hoje que a democracia brasileira repousa sobre o judiciário, né? Porque as perguntas que você me fez anteriormente, de quais as ações que nós fazemos, não há desenvolvimento sem que você tenha qualidade nesse desenvolvimento. E o movimento ambiental, ele visa exatamente dar esse equilíbrio
no crescimento de um país, né, no processo de desenvolvimento nacional. Então, os instrumentos que nós utilizamos normalmente, como abaixo-assinados, eles fazem um efeito no sentido de dizer, olha, isso nós não concordamos, né? Mas nós não temos a perspectiva de uma atenção, de uma resposta a essa provocação. Mas isso funciona no judiciário. Então, eu diria que hoje a grande garantia para o movimento ambiental no Brasil e a necessidade que nós temos é um judiciário que seja eficaz, eficiente, independente, né? E também, não só o judiciário, mas também o próprio Ministério Público Federal, que tem que ter essa perspectiva de atendimento, de percepção, como guardião da lei, no sentido de resguardar os interesses da sociedade, os interesses difusos, os interesses da coletividade, e isso não tem ocorrido a contento. Então, o que a gente espera hoje é que a gente caminhe para uma fase posterior, né, mais adequada ao modelo civilizatório, à necessidade civilizatória. Isso já começa a acontecer na medida em que o governo Trump perde poder nos Estados Unidos e esperamos que o governo brasileiro ele seja também, de alguma forma, objeto de uma alteração para um governo que tenha maior capacidade de discernimento, eu diria mesmo de discernimento com relação àquilo que é fundamental para a sociedade, aquilo que é fundamental como elemento civilizatório, né? Bucuí, a questão assim do terceiro setor também ao longo dos anos é o aprimoramento, né? Tornando-se essa questão da pessoa jurídica ser necessária, né? Até para essas ações judiciais, tudo mais. Mas também há os movimentos, que são os INGs, que são as pessoas que não têm a figura jurídica, mas estão ali fazendo um papel também social, né, com relação às causas socioambientais. O que você tem a dizer a respeito desses dois, né, elos, né, o jurídico e a pessoa física? Bom, o que nós temos de mais comum no aspecto reativo da organização da sociedade é quando as pessoas se sentem ameaçadas no seu território e, de alguma forma, elas começam a reagir frente ou a um licenciamento ou a um regramento que não interessa. Então, você tem uma capacidade reativa das comunidades ameaçadas na sua qualidade de vida, né? Então, essas articulações sociais que são praticamente de luta por território, elas são mais comuns, mas elas são esporádicas, elas acontecem depois que o problema passa ou ele é solucionado, essa mobilização ela cessa. E você tem uma articulação mais permanente, mais forte, por parte daquelas instituições constituídas por lei, né, como as ONGs, que têm em seus estatutos a defesa prioritária da questão ambiental e que trabalham dentro de agendas ambientais, né? Então, eu vejo assim uma necessidade muito, muito urgente de fortalecermos o papel das organizações não governamentais, porque elas representam elementos de controle social em caráter permanente na sociedade. Quer dizer, elas não trabalham apenas de forma reativa, mas elas trabalham em prol de agendas, né? Agendas ambientais. E aí, no aspecto corretivo, é muito importante que as ONGs elas tenham uma capacitação para o exercício da judicialização, para que elas vão à justiça, né? Não só ao Ministério Público, pleiteando a normativa ambiental brasileira, a aplicação da lei, mas também que elas pensem e trabalhem fortemente, por exemplo, em projetos de lei, como é o caso agora do projeto de lei que estabelece o regramento para o licenciamento ambiental brasileiro, né? E se nós não tomarmos cuidado, a raposa toma conta do galinheiro. Quer dizer, o setor do agronegócio, por exemplo, o setor industrial,
acaba exercendo uma influência junto aos governos, acaba exercendo uma influência junto aos deputados, e essas legislações, elas, em vez de apresentarem um aprimoramento para a gestão ambiental brasileira, elas representam uma perda de qualidade no licenciamento ambiental brasileiro ou na legislação em geral, né? Zoneamentos ecológicos econômicos, planos diretores, toda a sorte de regramento normativo que tem a ver com a qualidade da gestão ambiental, né? Então, é preciso que nós tenhamos atores sociais que estejam sempre voltados para essa agenda de qualidade ambiental e de forma permanente, não é? Porque é interessante hoje, como as convenções internacionais de Aarhus, por exemplo, de alguns anos atrás, e o protocolo de Escazú, mais recente, eles falam claramente, dizem claramente que sem uma participação social efetiva, sem controle social, a sociedade não avança, as democracias elas não são plenas, não é? Então, o que nós buscamos hoje é exatamente como implementar esses sistemas de gestão com participação social que representem a estabilidade democrática e a qualidade ambiental dentro da democracia. No bioma Mata Atlântica, uma das suas experiências foi relacionada a Billings. Eu gostaria que você falasse a respeito, né, dessa trajetória e como é que se encontra hoje, né? Porque a Billings também sofre pressões até hoje, que a gente, né, sabe muito bem. Bom, o caso da Billings é um caso emblemático de água, né? Nós, na década de 90, diante do quadro de degradação absoluto da Billings, nós implementamos uma campanha chamada Billings Eu Te Quero Viva, que tinha por objetivo fazer com que parasse o bombeamento do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, que são rios muito poluídos, para dentro da represa, né? E também para que parasse a ocupação irregular das margens da Billings, os loteamentos clandestinos, né? E a campanha Billings, ela teve o apoio de 120 instituições, ela foi lançada em São Paulo, na Ordem dos Advogados do Brasil, contava com pessoas importantíssimas do ponto de vista histórico, ambiental, como o professor Aziz Absaber, tínhamos o apoio da Associação Brasileira de Imprensa, que eram atores institucionais fortíssimos para a área ambiental na época, né? Depois do impeachment do Collor, essa tríade, né, de SBPC, OAB e ABI eram atores fundamentais no cenário político brasileiro. E essa campanha ela ganhou uma relevância, foi inclusive lançada em Washington. Nós conseguimos, através da campanha, diminuir a incidência dos loteamentos clandestinos para a região da Billings, que era um verdadeiro cassino, né, de exploração imobiliária, onde se lucravam 1.000, 2.000 vezes por um pedaço de terra que ambientalmente tinha relevância. Mas o que acabou ocorrendo é que a pressão que nós fizemos na região da Billings para conter a degradação demonstrou que a atividade predadora migrava para outras regiões de São Paulo, como, por exemplo, para a região da Cantareira, ou para a região da Guarapiranga, a região de Embu das Artes, né? Então, a campanha Billings Eu Te Quero Viva, ela foi um elemento fundamental em dois sentidos. Primeiro, para parar a degradação da ocupação ilegal nos mananciais, e o segundo, para chamar a atenção para a relação entre o suprimento de água e o fenômeno das metrópoles, né? São Paulo é uma metrópole dentro de uma macrometrópole que envolve outras regiões metropolitanas, como Campinas, Baixada Santista, a metropolitana de Sorocaba, de Campinas, né, do São José dos Campos, do Vale do Paraíba. E toda essa região praticamente depende de uma só fonte de abastecimento, de suas fontes que ali estão, né? Como, por exemplo, hoje, pode-se apontar o sistema Cantareira, responsável por metade da água que abastece São Paulo e ainda abastece toda uma região metropolitana,
que é a região de Campinas. E nós temos um elemento que é muito importante de se colocar hoje, que é a falência do sistema Cantareira, né? O sistema Cantareira ele está passando por um processo de degradação contínua. Se você pegar o gráfico do sistema Cantareira, você vai ver que ele está em pleno declínio, né? Você pega 1970 e leva, 2010 e leva para 2020, ele está num processo de decréscimo de potencial de reservação de água, o que leva à seguinte conclusão: se as coisas continuarem desse jeito, nós vamos estar num processo de escassez hídrica para a região metropolitana de São Paulo dentro de pouquíssimos anos, né? E, nesse sentido, a campanha Billings, desde o começo, ela alertava que a Billings era o maior reservatório da região metropolitana de São Paulo, tinha que ser totalmente preservado para a proteção da água, mas isso acabou não acontecendo. Então, quando você me pergunta como é que está hoje, eu diria, nós não conseguimos avançar porque o governo não respondeu. Por exemplo, quando o governo fez a revisão das leis de proteção dos mananciais, mais se conseguiu promover anistia aos loteamentos clandestinos do que uma efetiva proteção. Hoje o desmatamento continua, né? Isso tem sido comprovado, por exemplo, pelo trabalho incessante do vereador, ex-vereador Gilberto Natalini, que fez um dossiê sobre o desmatamento no entorno da Billings, né, e da Guarapiranga também. Então, a campanha Billings foi fundamental no sentido de implementar uma visão de que água é um direito humano fundamental, água é um recurso escasso. Naquela época, ninguém achava, a sociedade não pensava, os veículos de comunicação não imaginavam a água como um elemento passível de escassez, que ela poderia acabar um dia. E ela acaba, né? Numa visão ecossistêmica, nós sabemos que a água ela passa por um processo de esgotamento. Então, a campanha Billings ela teve essa importante função de abrir a agenda ambiental, abrir a agenda da água para abastecimento humano no Brasil. Bocuí, o PROAN coordena o programa Metrópole apoiado pela Organização Mundial da Saúde. Por favor, fale a respeito e como é que é a sua relação com o próprio bioma, né? Porque, na verdade, as metrópoles estão dentro dos biomas. Claro. Bom, o PROAN, ele propôs, em 2003, à Organização Mundial da Saúde, que se desenvolvesse um programa chamado Metrópoles Saudáveis. Por que o objeto metrópoles? Porque nós estamos passando, na face do planeta, a um processo de metropolização. Se você pegar o crescimento das grandes regiões metropolitanas, isso é um fenômeno global, né? Ele acontece no México, acontece no Brasil, acontece na Bolívia, acontece no Peru, acontece na Argentina, ou seja, você tem o crescimento, a concentração de atividades humanas em pequenos espaços geográficos. Então, essa população que habita esses espaços, né, com muitas atividades industriais e econômicas, ela tem que se adequar a um sistema que seja, onde seja possível que os recursos naturais sejam preservados para que você não tenha desequilíbrios ambientais que tirem totalmente a qualidade de vida, né? E São Paulo é um bom exemplo, né, dos desafios que nós temos na área metropolitana, porque a questão metropolitana era trabalhada na agenda internacional pelas Nações Unidas no programa Habitat. A questão de meio ambiente era trabalhada no PNUMA, e cidades saudáveis era trabalhada no âmbito da saúde. E isso precisava ser visto no âmbito comum, tanto o fenômeno da metropolização das cidades, como do meio ambiente, como da saúde, da qualidade ambiental, ele tinha que ser visto através de um agente, que fosse um agente que provocasse essa discussão. E o tema metrópolis, ele se prestou exatamente a essa provocação, no sentido de que era possível, através da visão metropolitana, do fenômeno nas metrópoles, percebermos
quais eram os elementos de desequilíbrio ambiental. Porque numa escala metropolitana, você tem, eu diria que os impactos ambientais, por eles serem muito grandes, porque você trabalha com uma escala enorme, eles são muito mais visíveis, muito mais perceptíveis. Então, o Metrópolis Saudáveis cumpriu esse papel. E do que resultou Metrópolis Saudáveis? Em 2008, nós publicamos o relatório, que é o termo de referência para Metrópolis Saudáveis. Ele apontava 33 eixos que nós chamávamos de eixos de insustentabilidade, que eram os elementos que nós notávamos através de mais de 200 especialistas, quais seriam os elementos sobre os quais a sociedade deveria se debruçar para resolver, para que nós tivéssemos esses espaços saudáveis, não é? E esse trabalho foi fundamental numa articulação Buenos Aires, São Paulo e Cidade do México. Cidade do México, com a grande contribuição do Centro Mário Molina. Mário Molina, que é prêmio Nobel de Química, né, que atuou fortemente na questão da camada de ozônio, e em Buenos Aires, com o governo metropolitano, com a Fundação Metropolitana de Buenos Aires, de modo que isso resultou em diretrizes para políticas públicas. E o que nós começamos a fazer depois da consecução do termo de referência para metrópoles saudáveis? Nós começamos a atacar os pontos nevrálgicos. Por exemplo, indicadores de qualidade ambiental para regiões metropolitanas. Nós não temos. No Brasil, não existe uma bateria de indicadores de qualidade ambiental que seja aplicável a regiões metropolitanas. Então, nós propusemos ao Conselho Nacional do Meio Ambiente que se fizesse um trabalho para identificar quais seriam os indicadores ambientais necessários para averiguar a capacidade de suporte e orientar políticas públicas nas regiões metropolitanas e que isso fosse objeto de uma resolução estabelecendo essas diretrizes. Envolvemos nisso o IBGE, universidades, e essa discussão ela avançou no CONAMA até que, num determinado momento, o governo perdeu o interesse pela nossa proposta, porque começou a criar um atrito com a área de habitação, né? Com a área de cidades do Ministério do Meio Ambiente. E essa iniciativa foi paralisada. Mas eu diria que ela é fundamental para nós continuarmos o processo, né? Além disso, algumas agendas prioritárias surgiram no Metrópolis Saudáveis, como a questão da qualidade do ar para regiões metropolitanas, principalmente. Valores e indicadores para a qualidade do ar. O Brasil estava extremamente defasado nessa proposta de qualidade, de valores e indicadores de qualidade do ar, dissociado completamente das orientações da Organização Mundial da Saúde. Aí nós propusemos que o Estado de São Paulo fizesse uma revisão dos padrões através do CONSEMA e também o Conselho Nacional do Meio Ambiente fizesse a revisão dos valores e indicadores de qualidade do ar. E isso foi conseguido em São Paulo, só que, Sucena, veja que absurdo, sem prazos de implementação, né? Então você fala, olha, eu preciso ter uma qualidade X, mas eu não estabeleço prazo para que a gente chegue lá. Então, o que acabou acontecendo é que a normatização, que foi proposta pelo PROAN, por meu intermédio no Conselho Estadual do Meio Ambiente e no Conselho Nacional do Meio Ambiente, acabou virando uma peça de retórica, onde você não consegue, por não ter mecanismos de implementação, fazer valer a qualidade ambiental nas regiões metropolitanas, e isso fica meio que ao sabor da dinâmica econômica, da tecnologia automotiva, se ela muda, se ela não muda. Ou seja, tudo se trata de uma adequação do próprio mercado, da própria economia. Se houver interesse da economia, a gente avança. Se não houver, o governo também não obriga ninguém a avançar, né? Então, o que resultou do Metrópolis Saudáveis, o que é hoje o Metrópolis Saudáveis?
Metrópoles Saudáveis é hoje uma agenda prioritária para a implementação de qualidade ambiental em regiões metropolitanas. E nós temos uma proposta que deve ser perseguida atualmente, que é conteúdo mínimo para planos diretores de regiões metropolitanas e regiões urbanas em geral. Quando você faz planos diretores para a cidade de São Paulo, para outras cidades menores também, você não tem um conteúdo mínimo ambiental obrigatório, ou seja, você cria mecanismos que são inócuos do ponto de vista ambiental, porque eles não trazem um componente científico, um componente de obrigatoriedade de se observar determinadas questões que são basilares para a qualidade ambiental. Então, ou seja, é uma agenda muito ampla, né? Quando você fala de ambiente saudável, nós estamos falando praticamente de tudo, né? Tudo que interfere na nossa qualidade de vida. Bucuí, como você falou, né, são desafios imensos, às vezes para a regulamentação, né, porque a lei pode estar lá no papel, mas se ela não for regulamentada, também não tem sua efetividade, né? E como é que você vê o terceiro setor mais, não só proativo, reativo, como você comentou, né, na sua fala, mas eficaz para a proteção dos biomas? Até da sua experiência, se você quiser citar algumas ações que são emblemáticas, né, que devem ser memorializadas, né, dessa ação eficaz, né, do terceiro setor, gostaria que você pudesse contar para a gente. Olha, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão, não sei se nós temos tempo, sobre o processo. Nós estamos num processo de transformação, né? Esse processo de transformação é um processo civilizatório. Nós somos inseridos nesse processo. Se você pegar a Revolução Industrial, 200 anos atrás, e os avanços que foram obtidos na área de ciência e tecnologia, depois a compreensão de que isso causava impacto, e a partir daí a adequação desse sistema econômico, que era um sistema selvagem, a um sistema mais civilizado, ambientalmente adequado, nós temos um processo nós estamos atravessando e que vai prosseguir por muito tempo. Eu diria isso, um exemplo muito claro disso é o atual governo do Brasil, né? Em que você tem o governo do Jair Bolsonaro, que ele é baseado em algumas questões que são absolutamente anticientíficas, né? Você tem elementos de negacionismo. Então, com essa perspectiva de consciência, fica muito mais difícil você dar o salto que Hegel colocava, que é a importância do Zeitgeist, o momento em que as consciências estão prontas para dar o salto mais efetivo. Por que eu falo isso com relação aos biomas? O maior exemplo disso hoje é a questão da Amazônia, não é? A Amazônia, apesar do reconhecimento da importância climática, da importância de biodiversidade, de todas as importâncias que as qualidades a serem reconhecidas do bioma amazônico, mesmo assim, você tem um alto nível de agressão por parte de pecuaristas, por parte de pessoas que trabalham com expansão de terras para plantio de soja, para extração de madeira, para mineração, ou seja, ainda há um grau de insuficiência muito grande na consciência das pessoas que permita a proteção desses biomas, né? Então, quais seriam as questões icônicas? O que é que realmente marcou nesses últimos tempos? Eu acho que o primeiro ponto foi a criação das unidades de conservação integrais, né? Na Amazônia, os territórios indígenas, as áreas protegidas, e nesse aspecto teve um grande papel o pessoal na criação do Ministério do Meio Ambiente, quando essas áreas foram estabelecidas, por exemplo, nos parques estaduais da Serra do Mar e outras regiões onde se configurou uma proteção integral, né? Agora, o grande desafio hoje, ele se coloca nas áreas que são particulares e que há um conflito entre propriedade e proteção ambiental. E aí vem aquela história do Código Florestal, né? Como é que eu protejo a área de preservação permanente,
o que é área de proteção permanente, a questão da reserva legal, né? A questão da reserva legal é muito interessante, para quem não conhece, compreender é fácil. Eu sou dono de um terreno, mas eu sou dono até um ponto. Ele tem um limite, onde ele tem um interesse social, e sobre esse interesse social eu não posso ter propriedade. Como, por exemplo, se eu tiver uma nascente, eu não posso matar essa nascente, não posso aterrar essa nascente, porque ela vai fluir para o terreno vizinho, ela é água, então ela vai suprir a necessidade de outros, além da minha própria, né? Então, essa visão da função social da propriedade é fundamental para que a gente entenda que os biomas têm que ser protegidos com essa compreensão de que aquele que é proprietário, ele tem também que proteger. E para você fazer o proprietário proteger, você tem que convencê-lo de duas formas. Uma forma é pela consciência e o outro é pela mão pesada da fiscalização do Estado, na medida em que ele paga a multa e ele pode ser criminalizado por crimes ambientais, né? Então, essa é uma questão fundamental. Como é que a gente aumenta esse nível de consciência? E aí, Sucena, nós temos, assim, movimentos ambientais ótimos no Pantanal, né? Trabalhando na região do Pantanal com relação à questão da biodiversidade. Foi um trauma hoje o que aconteceu com relação aos incêndios do Pantanal, que destruíram grande parte da vegetação do Pantanal. E aí nós começamos a perceber que a ação que aí se faz hoje de proteção ainda não é suficiente. Você tem que ter mais articulação para que você tenha a capacidade de enfrentar, por exemplo, a ameaça do fogo, né? E isso depende muito da conscientização e também do trabalho das ONGs, enfim, do próprio governo nesse sentido. Eu diria que um dos trabalhos importantes no Brasil para a conservação dos biomas foi o trabalho da Fundação SOS Mata Atlântica. Eles tiveram um trabalho fundamental na medida em que eles desenvolveram uma metodologia de articulação nacional para a proteção da Mata Atlântica. Nós tivemos também a criação das reservas da biosfera, né? E aí nós temos uma figura importantíssima, que é a criação das reservas da biosfera, que não só trabalham em regiões como São Paulo, que você tem a região norte da Cantareira protegida dentro do cinturão verde da reserva da biosfera da cidade de São Paulo, mas também você tem reservas da biosfera que são no mar, né, na área oceânica. Então, toda essa proteção da biodiversidade é fundamental. Então, você tem várias iniciativas louváveis, algumas delas vieram das Nações Unidas, nós temos alguma coisa que veio da Agenda 21, nós temos iniciativas nacionais, nós temos o Código Florestal, o Código das Águas, enfim, nós temos toda uma trajetória de legislação brasileira que levou a essa criação. Mas eu diria que hoje, apesar de todos esses instrumentos que nós temos, o grande desafio que nós temos é a má gestão, né? É a incapacidade do governo federal e de muitos governos estaduais, governos municipais, de compreenderem a necessidade de proteção ambiental. E, além disso, a própria consciência das pessoas, né? A necessidade de se ampliar a consciência das pessoas, no sentido de que elas percebam que a qualidade de vida delas e a própria sobrevida depende do equilíbrio ambiental. Esse é um discurso velho, desgastado no movimento ambiental, quer dizer, você tem que perceber isso, mas, na verdade, apesar de tanto a gente dizer a mesma coisa, isso ainda não está presente na vida das pessoas. Eu tenho esperanças quando eu vejo a economia mudando, migrando para essa área, na medida em que você tem elementos de percepção ambiental dentro das políticas econômicas, né? E isso representa, por exemplo, se você considerar hoje a questão das commodities no cenário internacional, existe uma pressão enorme para não importar do Brasil produtos que sejam provenientes de áreas degradadas ambientalmente, né? Então, essas exigências criadas no setor da economia, elas podem impulsionar muito a consciência do produtor, daquele que trabalha com a gestão do território, né,
no sentido de que se consiga um modo de viver mais adequado à proteção da vida e da qualidade de vida. Talvez acrescentando a sua fala, né, a gente não esquecer também das reservas particulares, né, de patrimônio natural, que é uma iniciativa, né, do próprio cidadão, né, de tornar efetivo, né, a efetiva proteção, né, dessas áreas. Exatamente. Não, só complementando, foi um esquecimento meu. Quando eu falava do direito, né, da propriedade, eu deveria ter concatenado exatamente esse ponto, né? Que muitas pessoas que têm propriedades grandes e têm vegetação acabaram optando por esse mecanismo de proteção, que é fundamental, né? E é uma adesão voluntária à proteção ambiental, né? Isso é muito bom. Bocuí, a gente está chegando aos momentos finais, né, do Vozes dos Biomas. Aí eu gostaria que você pudesse fazer suas considerações a respeito do nosso tema de hoje, né, da participação da sociedade civil organizada para a conservação dos biomas. Olha, eu acho importantíssimo que a gente forme quadros do movimento ambiental brasileiro, né? O PROAN tem investido nisso. Nós mantemos praticamente quase toda a atenção, quase todo o tempo, a atenção para o coletivo de entidades ambientalistas do Estado de São Paulo, que agrega entidades que são atuantes, agrega pequenas entidades, fazemos reuniões mensais há 20 anos, sem falhar nenhuma reunião, e nessa reunião tratamos das políticas ambientais do Estado de São Paulo, sempre com a perspectiva de potencializar a ação do movimento ambiental, articulá-lo, etc. Então, o PROAN faz a sua lição de casa aqui em São Paulo, no sentido de alimentar essa iniciativa do coletivo de entidades ambientalistas. E nós temos iniciativas iguais no Brasil, que são muito importantes, como a APEDEMA do Rio Grande do Sul, né? Associação Permanente das Entidades de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, e nós temos lá Lisiane Becker, que é uma batalhadora, bióloga, que tem atuado fortemente nisso. Nós temos em outras regiões do Brasil também, como no Fórum de Entidades Ambientalistas do Distrito Federal. Essa perspectiva de você trabalhar não só um elemento de mobilização do movimento social, mais voltado à questão ambiental, mas também você ir capacitando novos atores para a área de, eu diria, eu não vou dizer de litigância ambiental, porque parece uma coisa jurídica, né? Mas tem que ter uma certa vocação dentro do movimento ambiental para essa capacidade de enfrentamento, né, com setores que degradam mais, principalmente hoje, pelo que a gente percebe no Brasil. Mas eu vejo essa necessidade de sensibilização. Agora, eu queria chamar a atenção aqui para uma questão. Se eu vejo hoje, no cenário internacional, o crescimento de movimentos de extrema-direita, extremamente mal intencionados, e aí me lembra muito a questão do nazismo, né, com o nascimento do regime nazista, quando se perdeu a empatia pelo outro, né, pelas outras pessoas, e hoje nós temos um sistema de comunicação que é virtual e que ele tira um pouco do contato pessoal das pessoas, do olho no olho, daquela coisa mais humana. Eu fico pensando se a tecnologia ela vai auxiliar essa capacidade de articulação humana ou ela vai esfriar um pouquinho o comportamento humano. E a empatia é o elemento fundamental da solidariedade, né? A solidariedade não só humana, mas a solidariedade com a vida, né? Então, essas são questões que a gente deve refletir, né? O que a tecnologia está trazendo hoje, quando nós vemos a ascendência das fake news nas redes sociais, o negacionismo, né? Toda essa falta de sensibilidade humana que acontece. E isso também é fruto um pouco do mau uso da tecnologia, né? Então, precisamos formar gente e formar principalmente movimentos que estejam baseados em valores éticos, né? Ética da vida, ética da defesa da vida,
ética da sobrevivência, entendendo que sustentabilidade não tem outro adjetivo que não seja sobrevivência, né? E isso depende profundamente de um sentimento de solidariedade. Sem isso, nós não chegamos lá. E só mais uma pergunta. Qual foi a sua história? O que te levou à sua empatia, né, pelas causas socioambientais? Bom, em primeiro lugar, eu sempre tive, começar de criança é melhor, né? Desde garoto, eu tinha uma curiosidade muito grande pelo mundo. Eu olhava pela fresta da minha janela à noite, quando eu era menino, e falava: nossa, esse mundo é grande, maravilhoso, e ele é muito bonito, e eu quero conhecer isso. Eu não podia sair de casa, porque ainda usava calça curta, né? E, então, essa coisa eu acho que essa vocação da questão ambiental, ela é uma coisa interior, né? Quando você dedica completamente a uma causa, é porque você tem uma sensibilidade muito grande para essa questão. Depois, a minha formação, ela foi uma formação humanista. Eu tive uma formação ligada à questão da música, né? Eu sempre gostei muito de música, tive formação em direito, mas não me formei porque eu acabei migrando para outras áreas, fui para psicologia, me formei como especialista em psicanálise, depois de música, e depois fui para a área de gestão ambiental, porque naquela época não existia gestão ambiental, aquilo estava nos primórdios do ambientalismo, né? Só nos anos 80 que essa questão acabou sendo, do ponto de vista acadêmico, solucionada. Então, eu diria que eu tive uma formação cultural que ela proporcionou uma visão multidisciplinar e uma percepção multidisciplinar também, que é a questão ambiental. A questão ambiental, ela é multidisciplinar. Agora, o que me fez dar o salto entre a minha vida pessoal e a proteção ambiental de forma definitiva foi presenciar a degradação da represa Billings, né? Como eu era do interior, criado num rio limpo, que era o Rio Paranapanema, e onde a afinidade com o rio era tudo para a garotada, para o jovem, eu procurava até em final de semana a natureza, né, como elemento de equilíbrio, estava sempre em áreas ambientais que tinham qualidade ambiental. Quando eu mudei para São Paulo, eu buscava a mesma coisa, e eu acabava buscando isso na Billings, na represa Billings. E o quadro que se desenhava era outro, era um quadro de degradação. Isso me sensibilizou muito, até um dia que eu assisti a morte de, não sei identificar agora quantas toneladas de peixes, mas a represa ela ficou totalmente coberta por peixes mortos em função da falta de oxigênio. E os peixes eles corriam para a margem, para os pequenos riachos, e tentavam sorver o oxigênio dos pequenos rios que entravam na Billings. Então, aquilo me tocou tão profundamente que eu disse: nós temos que fazer alguma coisa. E foi naquele momento que, apesar de ter participado já de outras ações ambientais, de proteção ambiental, foi aquele momento que eu decidi que eu ia dedicar a parte possível da minha vida para a proteção do meio ambiente. E foi o que aconteceu. Mas então, olha, eu te agradeço bastante a Eu que participação. agradeço. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar, né, a respeito da questão do meio ambiente, da sustentabilidade, enfim, da história, né, memorialista, que acho que é importante a gente sempre ressaltar isso. E gratidão, né, por sua participação. Obrigado, Sucena. E você, obrigado aí pelo seu trabalho incessante pelos biomas. Eu tenho acompanhado, muito bonito. É preciso dar voz para os biomas, é isso mesmo. Gratidão. Até mais, Um então. abraço, até mais.